E o programa de hoje vai ser bem diferente. Hoje nós vamos ouvir as propostas dos candidatos à Prefeitura de Santa Maria para o setor da construção civil. Estou aqui no evento promovido pelo Sinduscom, onde será debatido somente o setor da construção civil e o planejamento urbano de nossa cidade. Não saia daí! Interativa 23 anos. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar. Nós vamos iniciar então hoje a nossa reunião almoço especial, e a qual nós convidamos os candidatos à Prefeitura de Santa Maria. Temos a honra de ter, só faltou um candidato que não pôde vir. Temos a honra, então, de contar com 6 candidatos e vereadores, associados. Ficamos muito felizes com o prestígio de todos. Então, nesse momento, eu vou passar a palavra para o presidente do Sinduscom a dar as suas boas-vindas e vir aqui à frente. Samir Samara. Primeiramente, quero agradecer a presença de todos, para esse nosso bate-papo. É um bate-papo com os candidatos a prefeito da cidade de Santa Maria. A gente acha importante esse evento porque a nossa cadeia é uma cadeia que produz, é uma das cadeias que mais emprega na cidade, os senhores todos sabem disso, E nós associados e empreendedores, construtores e investidores, estamos aqui para ouvi-los, agradecer também o nosso staff, que é a Marlene, o Jair e a Silvana pela coordenação desse evento, que também, sem a presença deles, a gente não ia estar com essa organização toda, Agora a Silvana vai dar as regras do nosso bate-papo e obrigado pela presença de todos aí. Bom, muito bem. As regras da nossa conversa vão ser muito claras. Nós vamos sortear aqui, agora nesse primeiro momento, as falas. Então terão 2 minutos. Nós teremos aqui um temporizador. Quem vai ficar com o temporizador? Vai ficar aqui na frente, por favor. Boa tarde a todos, é uma satisfação e o reconhecimento ao Sinduscom, cumprimentar o engenheiro Samir, o Brondani e todos os vice-presidentes, cumprimentar os arquitetos, engenheiros que estão aqui, nesse momento tão importante para vocês que dão uma condução no desenvolvimento de Santa Maria em todos os aspectos. Eu gostaria de ter vindo aqui mais para ouvi-los, mas como é a proposta que nós façamos um desafio para vocês, para os senhores e as senhoras, saudar também as senhoras mulheres aqui. Eu quero saudar a Silvana Maldaner, esta mulher de mente brilhante, de múltiplos pendores, e que eu só sou candidato a prefeito porque ela não quis ser. Mas, voltando a essa condição tão importante, saudar os ex-reitores aqui, o Paulo Burman, o meu vizinho lá, enfim, eu quero dizer que o desafio para os senhores, não é possível que Santa Maria não tenha mais, por exemplo, um terminal de ônibus. Não é possível que Santa Maria não possa ter um VLT, por exemplo, que já foi uma proposta do passado. É um desafio. Os senhores que são empreendedores precisam, junto conosco, tirar aquele terminal turístico que tem lá atrás do Colégio Maneco, que muitos dos senhores devem ter estudado. Eu morei ali tantos anos, mas estudei 12 anos no Colégio Santa Maria por um determinado momento. Então vamos criar ali um mercado público, e os senhores que são engenheiros e arquitetos, e trazer o terminal turístico para Santa Maria. E verdadeiramente dizer que a construção civil de Santa Maria começa com a Ascom, com o Sinduscom neste momento, com 30 anos. Parabéns a tantos quantos têm construído este Sindicom e aprimorando e empregando pessoas, e o desenvolvimento social de Santa Maria, gerando emprego, renda. Muito obrigado, parabéns a todos. Queria dar boa tarde a todos e todas, parabenizar aqui o Sinduscom, saudar todos os nossos candidatos a prefeitos e prefeitas, os nossos vices, as demais autoridades aqui presentes. Primeiro dizer que tem muita tranquilidade de estar aqui, porque de 2001 a 2008, como prefeito dessa cidade, nós conseguimos fazer uma relação absolutamente transparente, democrática,
verdadeira, dialogando com todo o setor da construção civil, que foi muito importante naquele período para a geração de emprego e renda. Foi a partir do diálogo, para a agilização, inclusive, dos processos, foi a partir do diálogo que nós conseguimos diminuir de uma forma extraordinária o tempo dos projetos que estavam dentro da prefeitura. Foi a partir desse diálogo que nós criamos o escritório da cidade, hoje o IPLAN, aqui em Santa Maria. Foi a partir desse processo que nós conseguimos dialogar com o setor empresarial. E eu tenho muito orgulho de dizer que foi nosso governo que nós tivemos 5 empresários como secretário de município, sem nunca eu perguntar para eles se eles votavam em mim ou me apoiavam. A única pergunta que eu fiz na época é se eles queriam nos ajudar a construir uma cidade que fosse melhor para o nosso povo. Foi a partir desse diálogo e de bons projetos que nós trouxemos para Santa Maria o maior volume de recursos da história, que foi a questão do PAC, que transformou Santa Maria num grande canteiro de obras. E é exatamente com esse mesmo entusiasmo, com essa mesma determinação, hoje mais preparado, mais amadurecido, é que nós vamos fazer com esse setor o melhor diálogo possível, dialogando, construindo, ouvindo e criando uma mesa de negociação permanente para que esse setor que gera emprego, gera renda, possa continuar ampliando cada vez mais a sua participação na economia local e no empreendedorismo na nossa cidade. Eu e o Dr. Farré temos esse compromisso com vocês todos. Bom, muito boa tarde a todos. Cumprimento especial a toda a diretoria do Sinduscom, aqui na presença do seu presidente, Samir Samara. É uma satisfação muito grande estar aqui, poder falar um pouco sobre os desafios que nós temos em Santa Maria para os próximos 4 anos e para tantos outros que virão pela frente. Primeiro, eu quero dizer às senhoras e senhores que têm alguma experiência em gestão pública, não é? A Universidade Federal de Santa Maria, por anos, tem sido um canteiro de obras e tem se esmerado, particularmente no período em que estive à frente da reitoria, para atender às exigências, formalidades legais, mas oferecendo igualdade de condições para todos os operadores da construção civil, principalmente de Santa Maria, que tem tiveram uma participação muito intensa nas obras que foram financiadas, custeadas com recurso público. Nós queremos destacar aqui também a necessidade de um grande desafio que temos pela frente, que vai demandar muito o setor da construção civil, que é a ideia de um plano diretor que todos nós precisamos definitivamente trabalhar sobre ele e construir alguma coisa que sirva aos interesses da cidade de Santa Maria. Para que nós possamos ordenar o crescimento dessa cidade, planejar adequadamente, aí o IPLAN tem um papel importantíssimo, não apenas no planejamento, na estruturação de uma equipe de captação de recursos que possa auxiliar o financiamento de tantas obras que nós temos. E as obras, obviamente, falando de plano diretor, nós vamos acabar nos direcionando para a necessidade de um plano habitacional, que é onde nós temos um grande déficit em Santa Maria. Um plano habitacional e um redirecionamento do crescimento da cidade para áreas onde nós possamos, de fato, estabelecer um novo padrão habitacional para Santa Maria. A construção civil entra e encaixa como uma luva nesses espaços. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde a todos. Primeiro, uma alegria estar aqui no Sinduscom. Quero cumprimentar toda a diretoria dessa entidade, na pessoa do Samir, fazer uma saudação especial aos ex-presidentes dessa entidade que estão aqui. Uma saudação a todas as senhoras e senhores aqui presentes e aos candidatos que nos acompanham. O presidente Samir já deu um ampassê, né, do papel da construção civil aqui na nossa cidade de Santa Maria. Sem dúvida nenhuma, o papel socioeconômico que a cadeia da construção civil traz para a nossa cidade, e aí eu trago e friso bem a questão socioeconômica. A questão econômica que gira através de uma cadeia produtiva que é longa e larga, traz lá desde o início de uma obra até seu acabamento, muitas empresas, muitas pessoas envolvidas, e isso traz para a nossa cidade um desenvolvimento bastante grande. E o social, porque, como o próprio presidente Samir disse, é a indústria que mais emprega na nossa cidade. Então, o Sinduscom merece e terá sempre um papel importante. Mas, em termos de propostas,
o cronômetro corre rápido, nós vamos dar continuidade à digitalização dos processos de Santa Maria, que nós conseguimos avançar muito na CELD e nós vamos também avançar muito a partir de 2025 na Secretaria de Meio Ambiente. Nós precisamos fazer um novo plano diretor, com base em estudos sólidos e que possam efetivamente trazer, nesse contexto, o que a cidade precisa. Nós vamos fazer um grande banco de dados, isso é uma inovação, um banco de dados de estoques futuros, para que possam ajudar os empreendedores a tomar a decisão, a melhor decisão de como, onde e por que investir, porque terão além do banco de dados existente, o banco de dados de estoque futuro. Bom, boa tarde, senhoras e senhores. Eu sou Giuseppe Riesgo, advogado, formado aqui na Federal de Santa Maria e ex-deputado estadual. Candidato a prefeito aqui, e sempre defendi nas minhas pautas, no meu dia a dia, reformas liberais, né, desburocratização, facilitação de processos, digitalização. Eu fico muito feliz de vir aqui no Sinduscom, que é a maior indústria de Santa Maria, todos sabem muito bem, maior empregador, mas é uma indústria que sofre muito com a burocracia e com a dificuldade. Então, a nossa linha de atuação como prefeito de Santa Maria vai ser o primeiro ponto. Até numa entrevista, dias atrás, falaram para mim, o que tu vai fazer? Primeira coisa é entrar na Secretaria de Meio Ambiente e tentar facilitar os processos. Tornar eles mais rápidos, desburocratizados, porque não pode demorar anos para licenciar uma obra da maior indústria de Santa Maria. Isso não faz o menor sentido e a gente quer fazer isso o mais rápido possível. A gente precisa dar segurança para o empreendedor. Hoje a nossa legislação é tão difícil que o empreendedor não tem segurança, o fiscal não tem segurança, a gente não sabe se pode ou se não pode fazer alguma coisa e fica naquela insegurança. Precisa ter certeza do que pode e não pode ser feito e com certeza a gente vai fazer esse trabalho na prefeitura. Algo que me incomoda muito são os córregos e as sangas da cidade. Isso, para trancar uma obra, é muito fácil e a gente precisa tratar das APPs urbanas. Isso precisa ser definido um rumo disso, né? As áreas urbanas que tem um córrego, que tem um rio, dificilmente vai voltar a ser uma área de preservação como seria se fosse uma natureza intocada. Então, a gente precisa começar a pensar em agilizar isso e tornar uma certeza para o empreendedor, canalizar as sangas e fazer aquilo que tem que ser feito. Sobre digitalização dos processos. Já tem um certo avanço, mas eu acredito que tem que melhorar. Tem muito a se melhorar na digitalização dos processos e atualização do plano diretor. E sobre nossa visão de urbanismo, né, a gente quer ter uma cidade com mais fachadas ativas, com mais venda de índice construtivo, comércio de índice, para fazer com que a gente tenha áreas que façam sentido para a pessoa preservar o patrimônio histórico, mas que a construção civil também possa ser um incentivo para crescer a cidade. Tá bem? Muito obrigado. Boa tarde a todos, eu sou a Roberta Leitão, agradeço ao Sinduscom a oportunidade de estar aqui. Sei que fui a primeira candidata que fui ao Sinduscom buscar informações para montar o nosso plano de governo, que está à disposição de todos, está lá. Já percebi que vários leram nosso plano de governo. Então, vamos lá. O que Santa Maria precisa de fato? Hoje, a indústria da construção civil é a maior indústria dessa cidade, por óbvio, é sabido por todos. Mas Santa Maria precisa muito mais. Porque, se não gerarmos qualidade de vida em Santa Maria, pertencimento e ampliarmos a indústria de Santa Maria, a geração de emprego e renda, essa indústria, que hoje é o nosso carro-chefe, vai morrer. Porque ela depende da demanda. E se nós não gerarmos a demanda da compra, a construção civil vai morrer. Então, é disso que se trata. Se trata de favorecer, de melhorar, de incentivar a construção civil, mas se trata de cuidar da Santa Maria como um todo. Falando especificamente de construção civil, é preciso uma reforma legislativa e uma reforma administrativa. Novo plano diretor está lá no nosso plano de governo, mas o plano diretor, ele precisa conversar com a lei de uso e ocupação do solo e com o código de obras do município. As três leis, elas têm que ser interligadas. E não dá para fazer uma colcha de retalhos. Tu tem que fazer uma conversa específica entre elas e tu tem que construir isso junto. E nós precisamos de uma reforma administrativa no que diz respeito à indústria da construção civil. Não é possível que o empreendedor tenha que peregrinar dentro do Poder Executivo, da Prefeitura, e ainda passar por bombeiro, e ainda passar por vigilância sanitária para conseguir ter um habite de uma obra, para conseguir ter uma licença de operação, para conseguir ter uma licença de instalação, para conseguir fazer uma incorporação imobiliária, para conseguir fazer um desmembramento. Não dá.
É óbvio que a digitalização ela é essencial, mas não apenas nessa área. A gente precisa digitalizar todas as secretarias. Meu muito obrigada. Muito bem. Agora, neste momento, nós vamos para a primeira pergunta, tá? Que eu vou solicitar, então, que o Lucas Ruppelt venha até aqui à frente, vai fazer a primeira pergunta em nome dos associados, que é uma pergunta que a grande maioria já encaminhou ao Sinduscom. Boa tarde a todos. A pergunta é bem objetiva. Muitos falaram sobre digitalização. A gente sabe que hoje a CELD, que é a Secretaria Extraordinária de Licenciamento e Desburocratização, ela está num processo digital muito bom. A gente acredita, o sindicato acredita que está funcionando muito bem, mas a gente quer saber como que você, candidato, vai conseguir padronizar as análises de projetos, visto que muitos dos engenheiros têm a sua interpretação da lei. E aí um interpreta de uma forma, outro de outra. E aproveitando o gancho, falando sobre compra de índices e vendas de índices em Santa Maria, isso é algo que está previsto no plano diretor há muitos anos e até hoje isso não foi regulamentado. Se a gente quer que Santa Maria cresça e evolua, o Sinduscom quer saber se a gente pode contar para que esse item muito específico, que é compra de índice e venda de índice, ele entre em pauta e entre em projeto ainda em 2025, se for eleito. Essa resposta vai ter três minutos, Luiz, aqui no cronômetro, por favor. 3 minutos. Tá bem. Bom, essa resposta é muito específica, a resposta é muito específica e clara também, da mesma forma. Sobre a questão da digitalização. Por que eu disse que tem que digitalizar todas as secretarias e integrar os sistemas? Porque hoje a Prefeitura tem... Realmente, CELD evoluiu muito. Eu, como vereadora, destinei emenda impositiva para a CELD poder comprar maquinário e software. Chegamos a este ponto em Santa Maria. Então, é óbvio que essa já é uma preocupação minha. Só que não basta digitalizar a CELD, não basta digitalizar a saúde, não basta digitalizar finanças. Tem que ter processo, um único processo seguro, concordo que hoje depende da interpretação de cada técnico, isso não é possível. Então, tem que ter processo, esse processo ser único, ser seguro e todas as secretarias serem digitalizadas e integradas, que possam ser acessadas na palma da mão de vocês pelo celular. É isso que tem que ter, transparência, segurança, efetividade. Construção civil, como todo empreendimento, é negócio. E ninguém investe onde não tem segurança. Vocês são empreendedores, é risco e benefício. Quem é que vai investir numa cidade onde ele não se sente seguro, tem que esperar 4, 5, 6, 10 anos para conseguir fazer um desmembramento, um loteamento? Isso não existe. Então, a digitalização ela tem que ser feita em toda a prefeitura. E as secretarias elas precisam se conversar. E a gente precisa, sim, gerar banco de dados. Porque não há como gerar banco de dados para saber onde o investidor pode investir ou não, se não tiver dados. E, para isso, tu tem que trabalhar com todo o executivo. Então, isso é um fato. Isso precisa ser feito. Sobre a questão dos índices, né, da venda de índices, e não apenas da venda de índices, né, a gente precisa falar da cessão onerosa. Essas legislações, elas precisam ser feitas. Santa Maria não vai melhorar e crescer enquanto não adensar populacionalmente as áreas que são necessárias. Nós temos um problema efetivo na cidade, que é um vazio urbano gigantesco e que não é acessado pelos senhores e não é desenvolvido pela burocracia que assola a nossa cidade. Não dá para dizer que vai fazer o que já fez, pessoal. Tem que ter coragem para encarar que uma reforma profunda, legal e administrativa, como eu disse, tem que ser feita. E sim, tem que ser feito no primeiro ano, porque é no primeiro ano que a gente faz o plano plurianual e é lá no primeiro ano que tem que estar para valer para os próximos 4 anos de governo. Isso tem que ser um plano de governo, tem que ser um plano de Estado, de cidade, não um plano de um mandato. E sim, será feito no primeiro ano, porque tudo aquilo que precisa doer tem que ser feito no início. Obrigada. Bom, o Lucas falou da CELD, que tem hoje a digitalização como algo muito positivo. E realmente, nós temos hoje 24 serviços que são digitalizados e estamos já em processo de desenvolvimento para o último serviço, que é o que trata dos processos de condomínio e de loteamento.
A agilidade que essa digitalização deu foi algo estrondoso. Para os senhores terem uma ideia, né? As informações urbanísticas que antes, no processo manual, nós tínhamos de 3 a 4 meses o prazo da entrega de uma informação urbanística, caiu para 3 a 4 dias. E essas informações urbanísticas, uma vez feita, ela se torna pública, ela entra num banco de dados que é acessado por qualquer um, e uma vez feita a informação urbanística, ela é disponibilizada de forma pública para todos. A análise de projetos, a primeira resposta caiu de 60 dias para 2 a 4 dias. 2 dias para projetos de casas, 4 dias para projetos um pouco mais complexos. Desmembramentos, remembramentos. O processo hoje está em 15 dias, mas nós já estamos trabalhando para que ele caia para 10 dias. Então, a agilidade que a desburocratização, que a digitalização deu, e os arquitetos, os técnicos, fazem isso das suas casas, dos seus escritórios, não precisam ir na prefeitura. O Descomplica Santa Maria, que nós implantamos, ele é auto-intuitivo, ele tem os passos certos e as pessoas vão inserindo os documentos, fazendo com que nós não tenhamos problemas com falta de documentação durante a análise do projeto. Nós vamos sim, Lucas, padronizar a análise de projetos e essa padronização ela vai se tornar pública, tanto para os técnicos como para os nossos analistas. Nós vamos implementar o sistema simplificado de análise de projetos, que é um sistema que somente vai proporcionar que nós analisemos os índices construtivos e os demais artigos, os demais regras que são tratadas da legislação, será de responsabilidade do técnico, do arquiteto ou do engenheiro. Nós estamos já iniciando e vamos entregar no ano que vem a digitalização do arquivo e tornar esse arquivo público. Com relação à compra de índice, sim, esse item é fundamental para quem quer empreender e para quem quer preservar o seu patrimônio. Essa legislação será feita por nós e terá a condição de que os empreendedores comprem índice de prédios que são tombados para que possam ajudar a quem está preservando o patrimônio e para quem está querendo construir com índices maiores na nossa cidade. Muito obrigado. Muito bem. Eu fico um pouco preocupado quando, em 2024, em plena era da inteligência artificial, nós ainda tenhamos que discutir digitalização de processos. Isso é um passado que caberia na década que passou recentemente. Então, nós precisamos ter muito claro que esse é um passo urgente, urgentíssimo, de não apenas digitalizar a área da construção civil, mas a estrutura toda do município. Isso não deveria ser nem plataforma de governo, porque é uma ação inerente do gestor público. A gestão pública tem uma burocracia, uma legislação a ser seguida. Não há dúvida alguma. O que emperra, muitas vezes, é a vontade, a determinação, a falta do conhecimento daquilo que pode ser vencido com mais agilidade, a resposta que precisa ser dada ao público, e nesse caso ao público da construção civil. A forma como isso vai funcionar depende de ação do gestor, de liderança, de processo, para que nós possamos avançar com o máximo de agilidade, presteza e legalidade possível. Isso é fundamental. Nenhum construtor, nenhum empreendedor quer investir correndo o risco de ser, logo e adiante, enquadrado pela legislação vigente. Isso é um desafio que o gestor público municipal tem que estar totalmente e permanentemente atento, construindo com as suas equipes uma rede de integração de todas as secretarias. Assim como nós conseguimos construir no modelo de gestão na universidade, integrando as pró-reitorias da universidade, que deram respostas com muito mais agilidade e com presteza muito maior e com qualidade muito maior. Mas é evidente, nós precisamos saber que há limites legais para isso, todos os senhores e as senhoras aqui presentes sabem. Nós estamos empenhados nessa direção, inclusive na questão da legislação já aprovada e que precisa ser implementada, precisa ter um pouco de coragem para nós enfrentarmos as dificuldades que estão aí postas. Nós colocamos isso com clareza no nosso plano de gestão, está muito bem definido o marco de gestão para a Prefeitura Municipal de Santa Maria,
que vai oferecer agilidade, respostas rápidas e qualidade naquilo que a Prefeitura se propõe como serviço público. Nunca vamos esquecer, serviço público está estruturado, deve ser estruturado, e na nossa gestão vai ser estruturado para servir ao interesse público. O plano diretor se encaixa exatamente nesse espaço. Aí entram os índices de construção civil, entra o plano de expansão da cidade, o plano de expansão urbana, a questão habitacional, a questão das vias públicas que estão deterioradas, tanto nos bairros quanto na zona rural, e que precisam, obviamente, de empresas que possam, junto com a Prefeitura, resolver os problemas que estão presentes aí. Muito obrigado. Eu queria, então, primeiro agradecer, eu acho que a pergunta que foi feita pelo Lucas. E eu estava aqui ouvindo, né, as falas, e me reportei que quando eu assumi a Prefeitura em 2001, em Santa Maria, não tinha nada, gente. A única coisa que tinha era um computador 286, máquina de escrever, que era aí que se fazia os processos, e sequer tinha código de barras. Esta é a realidade que eu encontrei em 2001, numa cidade completamente quebrada, com 4 folhas de pagamento em atraso, enfim, não tinha nada de infraestrutura. Foi um desafio enorme e muitos parceiros foram importantes nesse processo. E nós, na verdade, a partir da necessidade de agilizar os processos, que eram fundamentais, nós fizemos um primeiro movimento de trazer para o lado da gestão, de uma forma qualificada de prestar serviço para a sociedade, os técnicos que tinham que estar na linha de frente. E foi a partir daí que nós garantimos aos nossos técnicos da Prefeitura toda a responsabilidade técnica, né, que foi o primeiro passo que a gente deu para poder, a partir daí, agilizar todos os processos. Não vou aqui nem andar qual era o prazo que levava para um processo andar na Prefeitura. Logo depois nós conseguimos a convencer de que era absolutamente desumano para quem produz, para quem quer construir, de que um processo entrava na secretaria e cada questão de apontamento ele voltava para o engenheiro. Nós acabamos com isso. Nós começamos a garantir que todo o técnico que avaliasse o projeto, ele avaliasse do início ao fim, e lá ele fazia todos os apontamentos necessários e devolvia para o engenheiro, para o técnico, enfim, para poder fazer as correções, para poder agilizar. E os mais antigos aqui lembram de que houve um avanço muito grande dentro desse processo. Segunda coisa que eu acho que é importante, nós temos que, logicamente, agilizar todo esse processo de análise, né? Isso é fundamental, logicamente também com a questão técnica de qualidade. Não podemos ter em nenhuma secretaria, né, alguém que não entenda. Nós temos que ter técnicos qualificados que consiga compreender a parte técnica com a questão política. Ela não pode estar desvinculada uma da outra, porque senão tu não consegue agilizar. Isso é fundamental. E terceiro, nós temos que, logicamente, fazer com que as questões online, a questão hoje de avanços tecnológicos, muitas coisas têm que ser feitas online. Não tem mais como nós aceitar que as coisas vão de pasta em pasta para uma secretaria para outra. Tem que trabalhar muito isso. Esta vai ser a tarefa principal. Eu tive na minha gestão 2 pessoas que foram fundamentais nesse processo, que foi o Altamir Campos e o Wilson Cerro, e que estão também nos ajudando a contribuir com esse processo. E algumas coisas aqui colocadas, eu sei que a cidade tem reclamado muito da morosidade. Temos que agilizar para poder melhorar a produção da construção civil. Bem, eu queria só saudar o reitor Sarkis. Tive um ato falho, mas meu vizinho do meu avô, que bom que esteja conosco, sempre dando a tua contribuição. Fazer uma referência também, para quem porventura ainda não se deu conta disto, que o meu partido é um partido pequeno, não compartilhou em nenhum momento nenhum cargo para a prefeitura. Existem aí as grandes federações, as grandes coligações, mas nós vamos governar Santa Maria com os servidores. E em todos os segmentos da prefeitura, como na CELD, existem servidores da mais alta qualidade que precisam ser sempre incentivados na sua capacitação. Mas eu ouvi há pouco e que há diferença de diagnóstico entre os engenheiros que se encontram na CELD. Isso também é comum na saúde. Por vezes um profissional faz um diagnóstico do outro, né? Mas é preciso ter um protocolo de ações. Agora, é bem verdade também que eu queria me permitir, dentro deste momento, saudar o Everton Falque do IPLAN, porque esta é uma autarquia extremamente importante, né? O plano diretor verdadeiramente tem que olhar para isso.
Agora, vou me permitir voltar um pouquinho e lembrar da Agência de Desenvolvimento de Santa Maria, pouco mais de 10 anos, e que nós pensamos a Santa Maria que queremos. Lá estão todos esses caminhos dos fóruns temáticos. Verdadeiramente, nós não tínhamos a digitalização e muito menos a inteligência artificial que a temos nesse momento. Então, essas ferramentas, elas têm que ser todas, evidentemente, utilizadas. E que eu quero dizer, como o doutor Moacir, candidato a prefeito, que nós vamos abrir a prefeitura utilizando a máquina, a capacidade dos servidores, mas ouvindo os senhores, ouvindo o Sinduscom, ouvindo todas as instituições. Chega de prefeitos ditadores, não estou dizendo que tem nenhum no momento, mas é verdade que nós precisamos utilizar as mentes brilhantes de Santa Maria em todos os segmentos e verdadeiramente aplaudir a CELD do que vem fazendo e verdadeiramente precisar ampliar com servidores, com tecnologia, para que Santa Maria possa ter, inclusive, senhores arquitetos e engenheiros, o nosso aeroporto civil. E tem que desburocratizar, tem que caminhar para conseguir isso. Que no momento que nós atingirmos este aeroporto, por exemplo, todos os segmentos empreendedores da construção civil, com a obra magnânima desta, estarão presentes, e a Secretaria tem que oportunizar todos esses caminhos, desde a pequena moradia até o aeroporto civil, e dizer que nós estamos prontos para, junto com os servidores e com as instituições de Santa Maria, governar essa cidade com abertura, com dinamismo e com respeito a todos. Bom, sobre as interpretações diferentes da lei, dos processos, do que pode e o que não pode. Eu sou advogado, sei muito bem que a legislação é sempre interpretada de 1000 maneiras diferentes. Todo mundo sabe disso. E no Brasil é um país onde isso é pior ainda, né? O Brasil é o país onde até o passado é incerto. Nós temos casos de decisões judiciais que depois de muitos anos são revertidas e aí a gente tem que ficar desfazendo o passado porque a lei é interpretada de outras maneiras. Esse é o nosso país. Então, assim, isso não é uma coisa que acontece só aqui em Santa Maria. Disso para frente, a gente tem 2 caminhos a seguir. Ou a gente simplesmente baixa a cabeça, aceita isso e começa a achar que tudo é realmente confuso e difícil, ou a gente tenta resolver naquilo que a gente pode fazer. O que tem como fazer aqui em Santa Maria é, primeiro de tudo, a prefeitura dar uma orientação clara do qual é a interpretação que prevalece. E isso precisa ser feito em diálogo com as entidades. Sinduscom tem que vir, CREA tem que vir, todo mundo tem que vir, trazer os engenheiros e botar o pessoal para conversar e se acertar. Primeira coisa de todas. É ter certeza daquilo que pode, daquilo que não pode, qual que é o rumo a se seguir. O maior problema de todos, para mim, é a incerteza. Tu não sabe se pode ou se não pode, se vai ou se não vai, e fica aquela coisa e passa o tempo e nada sai do papel. Eu prefiro que me digam não, isso aqui não pode, vai fazer outra coisa, do que ficar naquele vai, não vai. Porque se me diz não, eu já passo e vou adiante. E a incerteza é um grande problema em Santa Maria e a gente precisa ter um trabalho ativo da prefeitura para resolver isso. E não ser condescendente e deixar passar. Sobre compra de índices. Eu sou um defensor de compra de índices há muito tempo. A minha visão de empreendedorismo traz a compra e venda de índices, o comércio de índices como algo que tem que ser buscado. Tá? Isso já está na nossa legislação, desde 2005, se eu não me engano, já existe na legislação, mas ainda não foi regulamentado. Se não foi regulamentado... alguém não quis que isso acontecesse, ou alguém não tem essa mesma visão que nós temos. Isso pode ser uma fonte de recursos, inclusive, para botar na prática alguns projetos grandes de revitalização, como está sendo feito em Porto Alegre. E eu defendo também a compra e venda de índice de imóveis tombados. Eu não gosto daquela visão de cidade onde tu tomba um lugar e seja o que Deus quiser. Se tu tomba um prédio histórico e seja o que Deus quiser, o que vai acontecer no futuro é ou ver alguém muito benevolente para revitalizar aquele prédio e gastar dinheiro fazendo aquilo, ou ele vai ficar abandonado. É só a gente ver o caso de Pelotas, por exemplo, uma cidade que tem 1 milhão de prédios tombados, mas a grande maioria deles estão abandonados. Não é para isso que se tomba um imóvel. Tu tomba ele para ele ter um patrimônio histórico preservado. Então tem que ter algum tipo de incentivo econômico para isso. Gerar índice anualmente, a prefeitura gerenciar os aumentos, as vendas de índice, ou locais onde o adensamento pode ser feito e tu poder direcionar isso, permitindo mais vendas, fazer com que o adensamento venha para lugares onde tem mais infraestrutura, tudo isso pode ser feito. Mas para isso tem que ter vontade de fazer. E nós temos a vontade de fazer, porque isso está no nosso DNA, é o que nós queremos e defendemos. Neste momento, então, eu convido Arícia Chela a fazer
a segunda pergunta e vamos fazer o sorteio. Senhoras e senhores, boa tarde a todos. A Secretaria do Meio Ambiente, inegavelmente, é uma das secretarias mais importantes para o nosso setor, onde sempre demandamos muita agilidade, isonomia nos processos e, principalmente, segurança jurídica para que os empreendedores possam empreender. Então, nesse sentido, quais os planos e projetos dos senhores para esse setor, para que tenhamos agilidade, segurança jurídica e também isonomia nos processos? Muito obrigado. Essa é uma pergunta que caberia na discussão sobre um plano de governo. Nós estamos todos cientes das questões ambientais, dos impactos que elas trazem sobre a cidade e sobre a nossa zona rural. As tragédias climáticas de maio estão aí para falar disso aí, exatamente disso. Mas não resta dúvida, não é, que nós precisamos novamente voltar ao tema da digitalização, por incrível que pareça. Não é? Por incrível que pareça, nós vivemos uma estrutura arcaica no tratamento de todos os processos e projetos. Isso está muito evidente em todas as falas que foram colocadas aqui. Não é para menos. Nós não temos uma estrutura de processamento de dados à disposição do poder público municipal, e não é de hoje. O que havia, aos poucos, foi sendo desmontado e desmobilizado. E a dependência hoje do poder público de empresas que detêm todo o sistema, o controle do sistema sob suas mãos, oferece o resultado que nós temos em termos de licenciamento de projetos, autorizações, licenças ambientais especialmente. Verdade que temos grandes desafios nessa cidade pelas suas características ambientais, geológicas, geomorfológicas, que precisam estar atendidas não apenas pela responsabilidade do poder público, como também pelas próprias empresas que empreendem, constroem, que obviamente querem a segurança, não apenas para construir, mas também a segurança estrutural dos seus empreendimentos, para que isso se torne, de fato, alguma coisa em que os usuários dos imóveis aqui construídos, das ruas refeitas, reorganizadas, tenham exatamente essa segurança. Nós pensamos que há uma legislação, novamente, a orientar os processos como um todo, mas há, novamente, a questão da interpretação daquilo que é posto e da forma como ele é levado adiante. Não há dúvida que o poder público tem uma obrigação, vou repetir aqui, o poder público tem uma obrigação de dar agilidade para todos os encaminhamentos que se apresentam como uma demanda da população, como uma demanda dos empresários, como uma demanda do setor da construção civil. E para isso nós precisamos de técnicos em número suficiente, e isso é muito importante. Nós precisamos contratar pessoal, gente que dê conta de demandas desse porte, que possa representar tudo isso, agilidade, e que, desta forma, possamos responder à pergunta que o Seixela nos faz aqui. Acho fundamental que a Prefeitura tenha essa consciência. Mais uma vez, serviço público para servir ao interesse da população de Santa Maria. Agradeço a pergunta. Pelo seguinte, na Câmara, não foi nenhuma, nem duas, nem 10, foram dezenas ou centenas de vezes que nós enfrentamos o tema Secretaria de Meio Ambiente. Audiências públicas foram feitas, Comissão de Políticas Públicas, que eu faço parte, trabalhou sobre isso. Infelizmente, é o nosso maior problema hoje, na cidade e dos senhores. Aliás, de quem quer viver, de quem quer morar, de quem quer investir, de quem quer construir, de quem quer andar em Santa Maria. Então, ponto. Não adianta só digitalizar, não é isso. Precisa que o poder público tenha um planejamento para essa cidade, efetivo, e que o servidor compreenda que a sua vontade é técnica, ela tem que seguir o que o poder público planejar. E quando eu falo em planejar, não é sozinho. Não adianta eu chegar aqui e dizer que eu vou fazer, que eu vou acontecer. Não, quem entende de construção civil são os senhores.
Por isso que o principal pilar do nosso plano de governo é um consórcio, um grupo deliberativo, um conselho deliberativo que nos auxilia a construir o novo plano diretor, a integralizar a legislação. Não adianta eu inventar da minha cabeça ou da cabeça dos nossos secretários, eu preciso ouvir os senhores. Secretaria de Meio Ambiente, as avaliações, elas têm que ser técnicas e assim, temos bons profissionais dentro da prefeitura, temos. Na Secretaria de Meio Ambiente, eu questiono, sinceramente. E ninguém melhor que eu conhece isso. Meu marido teve 11 meses lá dentro. Foi chefe de gabinete 11 meses lá dentro. Em uma tarde, ele liberou 100 licenças do poupa-tempo que estavam trancadas numa caixa arquivo, só esperando uma assinatura. Isso é impossível de continuar. Se precisar, vai ser terceirizado, fortalecer o IPLAN para fazer sua parte, para fazer os laudos que precisam ser feitos. E a Secretaria de Meio Ambiente tem que se dedicar ao que ela se presta: fiscalização, educação ambiental e bem-estar animal. A parte de licenciamento não pode depender de técnicos que não cumprem a vontade da cidade e do poder público. Autolicenciamento tem que ser feito. A responsabilidade técnica é de quem quer investir. Cabe à Secretaria de Meio Ambiente fiscalizar. É assim que tem que ser. Mas não adianta eu vir aqui dizer que eu vou fazer, que eu vou acontecer, eu vou ouvir os senhores. Nós temos como pilar base do nosso plano de governo um conselho deliberativo, não é opinativo. Muito obrigada. Bom, obrigado, Ari, pela pergunta. O tema meio ambiente ele é um tema complexo, né? É um tema que tem uma legislação complexa, que tem uma fiscalização dos órgãos de controle bastante rígida, e isso demanda, por parte dos técnicos, alguns cuidados que os levam, às vezes, a ter uns processos um pouco mais demorados. Porém, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, e a gente reconhece que a gente precisa avançar, porque nós tivemos um exemplo da CELT, que deu avanços bastante significativos na redução significativa dos prazos de processos. O meio ambiente, a gente conseguiu evoluir, mas ainda não nos satisfaz, ainda não é aquilo que nós desejamos para essa secretaria. Para tanto, nós vamos, em 2025, implantar a terceirização para apoio dos licenciamentos. Nós já temos o TR pronto, nós já estamos na fase de orçamentação. Este ano, certamente, sairá a licitação e no ano que vem nós estaremos contratando essa empresa que terão técnicos multidisciplinares de todas as áreas, e se tiver um projeto específico para a necessidade de um técnico de conhecimento específico, esse contratante irá buscar, irá contratar. Porque hoje, dentro do nosso quadro, a gente tem alguns limites. Se nós precisarmos de um engenheiro de Minas, o engenheiro de Minas vai estar à disposição para fazer as análises. Isso que não consta hoje no nosso plano, no nosso cargos da Prefeitura. Nós precisamos também priorizar os estudos socioambientais, para que nós possamos mapear as bacias hidrográficas, que hoje é um gargalo, que nós não temos isso através de 5 mapas, que são o mapa do Exército, o mapa da Prefeitura, são 5 mapas e nós vamos ter que fazer esse estudo e termos as bacias hidrográficas marcadas. Também as áreas de APP e as áreas de risco. No autolicenciamento, nós já avançamos em alguns serviços, podas, algumas espécies de árvores, mas nós temos que avançar para que nós tenhamos o autolicenciamento de uma forma mais ampla. Para que nós tenhamos segurança para fazer isso, nós precisamos de estudos, como a de arborização, estudos da Mata Atlântica e, logicamente, também o fortalecimento da fiscalização. Porque com um autolicenciamento, a fiscalização passa a ter um papel relevante, porque o contribuinte irá dizer o que vai fazer e tem que ser fiscalizado, tem que ter a sua contrastada a sua entrega.
Que boa pergunta, que permite dizer que no meu plano de governo, no plano de governo do PRD, está a ideia bem constituída de nós diminuirmos o número de secretarias que existe na atual gestão do governo de Santa Maria. E vamos então ter uma grande secretaria, né? Infraestrutura, mobilidade urbana e meio ambiente. Então este questionamento se enquadra muito bem aí. Mas me permite lembrar a história e a lenda de Membuí, né? Tão bem descrita por Sesimbra Jacques, aqui no Itaimbé. Nós já temos regulamentações na área da construção e que a legislação dali a pouco diz aqui a 5 metros pode construir, mas não posso avançar por conta dos 80 ou mais córregos que tem em Santa Maria, que desagam no Cadena, né? Mas aproveitar a presença do vereador Ademar e do Givago e referir também a nossa candidata e ainda a vereadora Roberta Leitão, referir que o legislativo, atendendo aos apelos, não só dos empreendedores, os apelos da cidade, pode buscar também na legislação algo e provocar o poder público para que ele analise isso que há tantos anos vem se arrastando. E verdadeiramente, Falque, lá no IPLAN, nós vamos olhar para a zona norte da cidade. Por que não podemos construir lá? Porque o plano diretor tem alguns impedimentos. Então, é verdade que nós precisamos revisar a legislação. Agora, essa grande secretaria que o PRD traz para Santa Maria, verdadeiramente necessita dos servidores. E eu volto a referir que nós vamos governar com os servidores. Eu até lamento, mas reconheço que em qualquer setor, às vezes, Roberta, tem servidores que não têm o maior empenho, né? E isso existe um estatuto para que a gente traga de volta esse servidor, para que ele possa dar o melhor dele no trabalho dele. Mas também, verdadeiramente, senhores arquitetos e engenheiros, esta grande secretaria e toda a prefeitura, e como eu digo, nós vamos abrir a prefeitura para conversar com todos os segmentos. Não tomaremos nenhuma atitude que não passe, evidentemente, tem as questões legislativas, mas dá conversas com as pessoas que constroem tanto Santa Maria em área tão importante, e o Sinduscom está aí abrindo um espaço em que nos permite dizer que serão parceiros do governo de Santa Maria, como tem sido há tanto tempo, mas aproveitar pela renovação, né? Respeito aos que já estiveram aí, e nós, como novidade, trazemos a expectativa de poder alcançar os senhores aquilo que desejam para a vitória da nossa Santa Maria. Muito obrigado. A primeira coisa que é fundamental que a gente saliente, de que a Secretaria Ambiental, de Gestão Ambiental, de Proteção Ambiental, seja qual for o nome, ela precisa rigorosamente ter equipe competente e qualificada. Segundo, tem que ter secretário competente, porque se não tiver o secretário que comande, que faça a gestão, que oriente, não adianta tu querer fazer qualquer outra coisa. O secretário tem que ser o grande comandante. Mais do que isso, a secretaria, ela não pode ser uma ilha dentro do governo. Esse é um grande problema que acontece em muitas gestões, que acontece em algumas ilhas. A Secretaria de Gestão Ambiental, ela precisa estar rigorosamente conectada com a gestão enquanto todo. E eu penso, e assim nós fizemos no passado, de que o governo é um só. O grande problema é que muitas vezes os governos se transformam em 3, 4 governos dentro do próprio governo. Isso acaba trazendo enorme dificuldade. Nós vamos manter a mesma posição que eu tive nos 8 anos, todas as segunda-feiras, às 7 da manhã, reunião com todo o secretariado para avaliar a semana que passou e projetar a próxima semana, olhando no olho de cada secretário e ver se as coisas estão andando. E se não andar, não tem nenhum problema, tira da prefeitura. Não tem nenhum problema sobre isso, e quem conhece e me acompanhou na época sabe o que eu estou falando. Segunda questão, nós precisamos criar uma condição de respeito a quem investe na cidade. E como é que tu faz isso? É dialogando, é conversando, é criando a partir do gabinete do prefeito uma coordenadoria que consiga discutir com as secretarias afins nestas áreas, com as entidades, e garantir processos
Cada um não pode ter uma visão sobre esse ou aquele processo. Tem que ter uma regra de como encaminhar esses processos. Foi assim que a gente fez. E terceira coisa, gente, nós temos que cuidar, porque muitas vezes as questões andam de um jeito para uns e de outro jeito para outros. Os amigos do rei não pode ter. Amigo do rei que liberam rapidamente alguns processos e outros que levam 6 meses, 8 meses, 1 ano. Isso tem acontecido e eu tenho recebido muitas queixas sobre isso. Nós vamos ter regra igual para todos, agora com diálogo, com transparência e principalmente com equipe qualificada. Eu quero, me desculpe, mas eu não sei nem hoje direito, nos últimos tempos, quem é o secretário de gestão ambiental da cidade. A gente precisa ter alguém que a cidade saiba quem é e que dialogue com a cidade, porque é assim que nós vamos conseguir dar, logicamente, qualificação para aqueles que prestam um serviço tão importante como a questão ambiental para a nossa cidade. Bom, Ari, obrigado pela pergunta. Eu creio que... Eu vou contar uma história para vocês, tá? Antes disso. Eu estava conversando com uma empresa que está construindo aqui em Santa Maria, ele veio de fora e ele me falou o seguinte: eu nunca mais vou construir aqui, foi o que ele me disse. Depois dessa eu termino e vou embora. Porque é muito chato, é muito demorado, é muito burocrático. Eu vou voltar para a minha cidade, lá eu consigo construir muito mais rápido, foi o que ele me disse. E isso é triste de ouvir, tá? É triste de ouvir, porque não é possível que numa cidade como Santa Maria, e não se enganem, a gente está concorrendo com outras cidades. Uma cidade como Santa Maria, que já foi uma cidade que se esperava que crescesse muito mais e faz tempo que até está melhorando, mas é muito devagar a melhoria. Até vai, mas é lento, até vai, mas é demorado. A gente precisa de um choque de realidade e perceber que a gente está perdendo empreendedores. Não é possível que Santa Maria demore 5 anos, 6 anos, 7 anos para liberar um loteamento. É muito demorado. Como é que eu vou atrair uma pessoa para investir aqui se ela sabe que ela vai passar por um martírio para conseguir um licenciamento? Esses projetos não podem demorar tanto. A gente tem mapas desatualizados, os mapas do IPLAN estão desatualizados. A regulamentação da lei federal sobre os córregos, que eu falei aqui no início, também é algo que precisa avançar. E a gente não está conseguindo dar segurança para os empreendedores, tá? Eu, quando era deputado estadual, participava de um conselho chamado Conselho Estadual de Desburocratização e Empreendedorismo. Nesse conselho se fazia algo muito básico, e até o Valdeci mencionou dos secretários. Não só secretários, mas participavam daquele conselho todos os possíveis chatos. Todos os possíveis chatos estavam na mesa. Então, tu traz ali o cara que não quer por causa do motivo, o cara que não quer por causa de outro, e principalmente Ministério Público. Pega o Ministério Público, senta ele na mesa junto e bota o cara para conversar e me diz por qual motivo que não pode. Ah, não pode por causa disso, disso, daquilo. Bom, eu quero que funcione, eu quero que agilize. O que tu precisa? O que o Ministério Público quer? O que a Secretaria de Meio Ambiente quer? O que o Sinduscom pensa? O que cada área pensa? Bota o pessoal para conversar e se acerta. O problema hoje em Santa Maria é a incerteza. Repito, incerteza. Nós não temos nenhum caminho para um lado nem para o outro. A gente não vai nem para cá nem para lá. A gente fica naquele vai, não vai, o tempo vai passando e a gente vai sofrendo. As empresas não querem mais vir para cá, as construtoras aqui ficam incomodadas e, como o Ari bem mencionou, é curioso que algumas obras são licenciadas muito rápido. A isonomia parece que não existe. E algumas outras são 5 anos, 6 anos, 7 anos. E eu não estou dizendo algo aqui que vocês mesmos não falam. Eu já conversei com muita gente que está nessa sala aqui. E você sabe muito bem que isso acontece. Isso não pode acontecer. Então, no nosso governo, nós teremos, primeiro de tudo, diálogo com setores importantes que podem travar os licenciamentos, colocar na mesa para conversar aqueles que não querem que as coisas funcionem e também a gente vai fazer com que as pessoas queiram trabalhar aqui com isonomia. Processos iguais para todos. Tá bem? Muito bem, então vamos agora à nossa última pergunta, e ressaltando que essas perguntas feitas foram elaboradas e encaminhadas ao Sinduscom. Então agora eu chamo o associado Guilherme Schneider. Vamos fazer o sorteio então da ordem das respostas e depois tu faz a tua pergunta. Tudo bem? Bom, a gente falou de CELD, falou de meio ambiente e agora a gente chega no IPLAN, né? Na verdade, a gente quer o nosso questionamento todo, que vem muito dos associados, é sobre qual é a visão de crescimento da cidade, a expansão da malha urbana em si, e como a gente pode transformar o IPLAN em um órgão de planejamento mesmo, então, de negociação, e ao mesmo tempo, porque hoje, honestamente, quando às vezes os nossos associados falam, putz, vai para o IPLAN.
putz, não podia ser putz, tinha que ser que bom, ou que legal, ou que, né? Como a gente pode ter essa segurança, de novo falando de segurança jurídica, porque o pessoal não sabe o que dá para fazer num terreno quando é muito grande, não sabe, tudo tem que ser meio negociável. Como a gente pode fazer para deixar uma transparência mais fácil de se investir e enfim, né? Como é o crescimento urbano da cidade, a expansão, e como vocês veem o IPLAN e como o IPLAN pode ser melhorado, ou enfim, as mudanças que podem ser implementadas. Obrigado. Bom, eu inicio citando aqui que é muito mais fácil destruir do que construir. Eu sou construtor, eu sei que é muito difícil construir as coisas, mas destruir é fácil, é rápido que a gente destrói as coisas. Mas com relação ao IPLAN, nós tivemos, nos últimos anos, um grande avanço que eu cito, que é o GTI. O Grupo Técnico Integrado, que nasceu dentro do IPLAN e que contempla a CELD, que contempla a Secretaria de Meio Ambiente, que contempla a infraestrutura, que contempla a PGM, ela trouxe um grande avanço, porque nas reuniões semanais deste grupo são deliberados de forma ágil os processos mais complexos da nossa cidade. Então, o GTI, ele trouxe um grande ganho para a nossa cidade, e os senhores que têm empreendimentos de grande monta são testemunhas disso. Mas eu acho que uma das grandes responsabilidades do IPLAN, dentre tantas outras que ela tem e que irá manter, é de, a partir de 2025, fazer um novo plano diretor para Santa Maria. Fazer um novo plano diretor para Santa Maria, que pense 30, 40, 50 anos. Mas, para que isso aconteça, nós vamos precisar ter o cadastro técnico multifinalitário, que é um cadastro que tem estudo dos vazios urbanos, estudo dos índices urbanísticos, estudos de drenagem, estudo das APPs, enfim, os estudos hidrológicos, estudos geológicos, para que nós possamos ter um trabalho consistente neste novo plano diretor. E não vamos nos iludir que esse plano diretor vai ficar pronto na metade do ano. Esse plano diretor vai levar todo o 2025 e provavelmente um bom pedaço de 2027, porque esses estudos todos que precisam ser feitos e são importantíssimos para esse novo plano diretor, eles são demorados e são muito onerosos. Nós já orçamos esses estudos e dão na ordem de 22 milhões de reais. Uma outra questão importante que nós precisamos tratar dentro do IPLAN é a questão do nosso patrimônio histórico. Nós precisamos rever os procedimentos e os critérios com que são determinados o nosso patrimônio. Ter eles mais claros e que nos traga segurança jurídica. Eu acho que o grande termo para qualquer tipo de investidor é a questão da segurança. E nós precisamos, através de uma legislação moderna, de uma legislação clara, trazer esta segurança jurídica aos nossos empreendedores. Santa Maria vai ter, em breve, mais 2 empreendimentos milionários, 2 lojas, uma van e uma stock center. Sobre o IPLAN, Guilherme, eu gosto da ideia de nós termos um Instituto do Planejamento. Acho que é importante que se tenha um pensamento na cidade, né? Para onde que ela vai crescer, quais áreas que a gente precisa levar o serviço público, onde é que a gente tem que pensar o crescimento da cidade e quais são realmente, de fato, né, o planejamento de Santa Maria. Com todo respeito aos que passaram já, mas faz anos que Santa Maria não é planejada para o futuro, para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos. Para onde que a cidade vai crescer, qual que é a próxima grande avenida, qual que é a melhoria no transporte coletivo, qual que é o que vai ser feito para o futuro. E o IPLAN deveria fazer isso. Me parece que hoje o IPLAN ele tem se preocupado mais com a área privada das obras do que com a área pública. Está preocupado com como vai ser a obra do portão para dentro. E o IPLAN deveria pensar do portão para fora, deveria pensar, né, o planejamento crescente da cidade. Eu, como liberal, como eu defendo isso, eu acho que não existe ninguém onisciente que vai saber tudo o que vai acontecer para o futuro e qual o gestor público vai ficar ali mexendo as coisinhas para dizer como as coisas vão ser. A cidade vai crescendo e a gente precisa se adaptar com algumas coisas. Precisa dar mais liberdade para o empreendedor e destravar o plano diretor. E algo que eu acho curioso são as questões das contrapartidas. Eu escuto muita conversa de gente que está na área da construção, como os senhores me dizem, que às vezes tem uma obra num local e a contrapartida solicitada pelo IPLAN é lá no outro lado da cidade.
Claro que o impacto que a obra dá para um local deveria levar contrapartidas naquele local na sua volta. Eu considero, no mínimo, curioso isso, que se utiliza muito das obras privadas e as contrapartidas para fazer melhorias que a prefeitura deveria fazer lá no outro local, lá no outro lugar da cidade. Pera lá. A contrapartida não pode ser utilizada como uma forma de sugar o empreendedor que está fazendo um empreendimento para melhorar uma área que a prefeitura deveria melhorar o entorno. E o IPLAN faz parte disso. Então, eu defendo, sim, uma legislação mais flexível no IPLAN, que a gente utilize ele como instituto, de fato, de planejamento para o futuro, para os próximos 20 anos, para os próximos 30 anos, como que a cidade vai melhorar. A minha visão de urbanismo é uma visão onde a cidade se adapte mais fácil para as práticas de consumo do dia a dia, como as coisas começam a se adaptar, e moradia também é uma prática de consumo, as pessoas escolhem onde elas vão morar, como elas vão morar, o que elas querem no entorno e como que elas vão viver a vida delas. Exemplo, hoje existe uma regra, se eu não me engano, né, que tem que ter vaga de garagem, ou meia vaga de garagem por habitação, ou algo desse tipo. Tem gente que não tem carro mais hoje em dia. Por que está na lei cravado em pedra que tem que ter vaga de garagem? Por qual motivo? Tem gente que não quer viver tendo carro. E por que eu sou obrigado a construir isso? As regras dos recuos, tudo é muita regrinha, e a gente precisaria ter um planejamento que pensasse no macro da cidade e não nessas coisas pequenas que acabam mais trancando o desenvolvimento do que facilitando. Eu quero facilitar, e o IPLAN é um órgão que é fundamental para isso, é muito importante para isso, tem status de secretaria e precisa ser utilizado como planejamento lá para o futuro, para a área pública e não só para a área privada. Bom, eu fico muito feliz de poder falar do IPLAN. Por quê? A pessoa que está ao nosso lado, com muita honra, nos auxiliando na construção da Santa Maria que queremos, é o Eduardo Mielke, que é conhecido de todos os senhores aqui, que foi diretor do IPLAN, esteve à frente do IPLAN. Sei que esses planos, esses estudos todos foram orçados, eu fui uma incentivadora disso, porque entendo a necessidade disso. Estávamos dispostos na Câmara de Vereadores a destinarmos emendas impositivas para que esses estudos pudessem sair do papel. Realmente, eu venho dizendo, desde o início dessa caminhada, que Santa Maria precisa definir o seu plano, o seu caminho. Santa Maria precisa ser pensada. Então, nós temos vários passos a serem dados. Um deles, ninguém falou aqui, nós precisamos definir no primeiro ano o perímetro urbano da cidade. O que é urbano, o que é rural? Isso faz parte do planejamento da cidade. Nós precisamos pensar na ocupação, no crescimento desordenado de Santa Maria. Nós precisamos enfrentar com coragem a grilagem, a indústria da grilagem que existe nessa cidade e que ninguém tem coragem de enfrentar. Porque depois eu vou ter que levar saneamento, depois eu vou ter que levar posto de saúde, depois eu vou ter que levar escola. E a cidade cresce sem ordenamento, sem planejamento. Onde é que Santa Maria quer ir? Que cidade a gente quer? Já fomos um ciclo militar, já fomos um ciclo ferroviário, já fomos um ciclo educacional. E agora? Para quem é que os senhores vão vender os empreendimentos? Que indústrias vão vir para Santa Maria? Acabamos de perder uma das maiores indústrias do Rio Grande do Sul para o nosso vizinho, para Tupã-Ciretã, ou não, para Júlio de Castilhos, melhor dizendo. Uma indústria de biodiesel porque não conseguiu acesso ao poder público. O IPLAN, ele não vai ser só para planejar Santa Maria na nossa gestão. Ele vai ser um indutor do crescimento dessa cidade. Não basta apenas planejar, tem que pôr em ação. Licenciamento, projeto, vai estar dentro do IPLAN, que vai ser fortalecido, vai receber autonomia, vai deixar de ser cabide de emprego. Porque é isso que o IPLAN é hoje. E tem que deixar de ser, tem que pensar a cidade, tem que ser um indutor do futuro dessa cidade. É para isso que serve o poder público. A gestão ela tem que facilitar, direcionar e promover o crescimento ordenado de Santa Maria. Obrigada. Primeiro que não dá para a gente trabalhar sobre uma política de terra arrasada. O cenário não é exatamente esse, né? Mas tem muita coisa a fazer ainda com o IPLAN, com a sua missão, que para mim é central, é planejamento, por isso que falei no início da necessidade de nós planejarmos a expansão urbana de Santa Maria. Sem dúvida nenhuma, nós vivemos hoje um inchaço no crescimento da cidade.
não acompanhado pelas obras de infraestrutura necessárias, isso é absolutamente verdadeiro e absolutamente diretamente ligado com as questões que envolvem o planejamento urbano da nossa cidade. Veja que nós estamos falando de plano diretor. Há quanto tempo as senhoras e os senhores ouvem falar e discutir plano diretor? Recentemente, me parece que passou até pela Câmara de Vereadores um projeto de plano diretor, né? Não foi? Foi nessa legislatura ou na anterior? Foi por aí, né? Uma discussão de plano diretor, que acabou não saindo aí, saiu uma adaptação, um ajuste, uma adequação às normas e tudo mais. Todos nós sabemos que plano diretor não é uma coisa fácil, não é simples de se resolver. Mas é preciso enfrentar o problema. Senão nós vamos continuar empilhando pessoas no entorno dessa cidade, aumentando essa faixa de miséria desumanamente. Desumanamente. Eu não estou nem falando das construções que nós temos no centro da cidade, as obras viárias que não acompanham o ritmo de desenvolvimento da construção civil e que efetivamente estão trazendo quase que o caos para dentro da cidade em termos de mobilidade urbana, a questão dos ônibus e tudo mais. O IPLAN é planejamento, é projetos, e até cabe no IPLAN uma proposta de captação de recursos que possa representar, a partir do planejamento, a construção de projetos que se habilitem, ou que habilitem o município a receber recursos de outras fontes, do Estado, da Federação e até de fora do país, por que não? Não adianta nós virmos aqui com siglas bonitas e tudo mais, o que nós precisamos é de ação. Ação para resolver os problemas que são urgentes em Santa Maria. A ideia do cadastro multifinalitário, que foi aqui abordada, é preciso que a gente comece a pensar um pouco nas instituições formadoras que nós temos em Santa Maria, que têm capacidade e competência particular, estudos desta ordem. Não há necessidade de nós contratarmos superempresas para desenvolver projetos ou para criar um novo sistema. Nós temos competência em Santa Maria, é preciso que a gente comece a olhar um pouco mais para Santa Maria e para as nossas instituições formadoras. A propósito, eu tenho uma facilidade de trabalhar com esse assunto, porque eu conheço a instituição formadora, e estou me habilitando hoje para ser prefeito dessa cidade com estas competências, pela necessidade que nós temos de levar adiante projetos importantes para Santa Maria. Guilherme que fez a pergunta, né? Eu percebi na sua pergunta, claro que todo o respeito à autarquia e PLAN, mas me parece que você e tantos outros desejam mais resolutividade. Eu percebi isto, não sei se foi isto, mas vou tentar na minha explicação. Então, vejam que hoje o PLAN nasce como escritório das cidades, e se não estou enganado, nasce no governo Valdeci, e eu gostava mais deste nome, escritório das cidades, né? O IPLAN é uma sigla que, de repente, claro que não é o caso dos senhores e das senhoras aqui, nem nosso, é o Instituto de Planejamento. É uma autarquia tem algumas diferenças, embora tenha autonomias como um secretário, enfim, e eu sou daqueles que respeito tudo que já foi feito e aquilo que está sendo feito. Mas ouvindo os lamentos ou as perguntas, dá para se perceber, inclusive na fala dos outros candidatos, a necessidade de fortalecer o IPLAN. Seguramente com mais servidores, com mais tecnologia, apurando ações que possam equilibrar o público e o privado. Eu ouvi alguma fala sobre isso, que parece que há mais atenção. Eu não entendo assim, né? Mas respeito essa colocação. Porque o Instituto ele tem que verdadeiramente olhar para ambos os lados. E eu vou me permitir, então, lembrar aqui, eu que estou há quase 50 anos na saúde, e ela tem me levado para tantos outros lugares, como ser candidato a prefeito da nossa Santa Maria, e lembrar Alice no País das Maravilhas. Aonde estamos e para onde vamos? Qual é o planejamento estratégico de quem pretende chegar à prefeitura, de ser prefeito de Santa Maria? Eu diria que ocupando aquilo que já é feito, revitalizando em termos de servidores e tecnologias, mas
o diagnóstico é feito através da semiologia, que é a ciência e arte do diagnóstico, e que vai me permitir fazer o que faço como profissional da saúde há tantos anos: ouvir, ver e tocar, para planejar e fazer do IPLAN, escritório da cidade, maior fortalecimento e com segurança equacionar todos esses detalhes tão bem colocados aqui, inclusive pela pergunta do Guilherme, que me oportunizou ter esta fala. Muito obrigado. Eu acho que é um tema extremamente importante essa questão do IPLAN. Primeiro, eu acho que é necessário, urgente, de que a gente tenha a compreensão e a capacidade de aproveitar todas as expertises que Santa Maria tem, né, não só na gestão pública, na iniciativa privada, as nossas universidades, e criar um mecanismo que produza, logicamente, um resultado que seja importante, de discutir um amplo plano diretor moderno para Santa Maria. A última vez que se fez um grande debate sobre o plano diretor foi em 2006 ou 2005 ainda, na nossa gestão, que foi o primeiro grande plano diretor, mas a cidade ela cresceu de uma forma desordenada nesses últimos tempos. E eu acho que o IPLAN, ele cumpre um papel muito mais do que apenas discutir os projetos importantes, logicamente, da cidade. Mas nós precisamos discutir um projeto maior. Eu acho que Santa Maria precisa pensar um pouco maior. Eu acho que a gente pensa pequeno demais. Acho que a gente pensa muito naquela coisinha do dia a dia, esquece de grandes projetos. Essa é uma cidade que é a 5ª maior cidade desse estado. Nós temos aqui em Santa Maria, talvez em nenhum outro lugar tenha tanta capacidade intelectual de pessoas profissionais qualificados na nossa universidade e na iniciativa privada, na gestão pública, e nós acabamos aproveitando muito pouco. Eu creio que a gente precisa ter uma grande visão. Santa Maria, queira ou não, ela vai precisar de projetos grandes a partir da conclusão da travessia urbana, a partir da iniciação da duplicação da 392, no momento que iniciar a duplicação da 287, ou seja, eu sou daqueles que vou lutar a partir de janeiro do ano que vem, além de instituir uma ideia de uma participação de toda a cidade para um grande plano diretor moderno de dentro da realidade. Eu vou liderar um grande movimento para que Santa Maria não fique apenas dependendo do aeroporto da base aérea de Santa Maria. Nós precisamos começar a pensar por que Santa Maria não pode ter um grande aeroporto civil. Está na hora de pensar grande, gente. Se alguém não começar isso, a gente nunca vai ter. Era assim quando a gente pensava a rodovia que liga a Rosário do Sul, era assim quando a gente pensou a travessia urbana. Isso não dá, é difícil. É difícil, mas se alguém não começar, eu vou, e quero com todo o respeito de todos que estão aqui, eu vou assumir a prefeitura para 3 de janeiro. Eu quero uma cidade unificada. Todos os setores, todos aqueles que querem pensar Santa Maria serão convidados para estar junto num grande debate para que Santa Maria possa pensar além do Cadena. Esta é a grande realidade. Está na hora de ser uma cidade grande, e uma cidade que nos orgulhe dela, que possa vir investir aqui e que possa sair desta mesmice que nós andamos e precisa mudar. Convido então o presidente Sinuscom e o diretor Alicia Chella, que vem aqui na frente para a gente fazer esse sorteio e fazer as considerações finais também do Sinuscom. Eu vou de novo agradecer a todos os candidatos a prefeitos de Santa Maria. Eu acho que foi importante essa colocação. A gente consegue entender a visão de todos os candidatos, né? É muito importante para o nosso setor termos a visão da pessoa que vai governar a cidade a partir do ano que vem. Então, declaramos encerrada a nossa apresentação aos candidatos a prefeito. Muito obrigada a todos, tenham todos uma ótima tarde. Obrigada. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. Grupo Felite, levando felicidade para onde for. Distribuidora Santa Lúcia, a energia de quem sabe onde quer chegar.